Hi, pessoal lindo! Como estamos? Bom dia! Pessoal, tava aqui na pergunta, né? Eita, tá conexão ruim mesmo no 4G. Bom, vamos lá, como pode melhorar isso? Tava aqui na pergunta, né, gente, de contribuição, não sei o que, e eu tô no treinamento de CF pra Conversando com os Animais. Tá sendo tão fantástico, gente, e tanta facilitação surreal. A gente acha que a classe é pros animais, né? E o que me veio, assim, de falar é o quanto a gente é aware, consciente. Quanto a gente é consciente, gente, e a gente não se dá conta disso. E eu vou trazer pra vocês uma situação que aconteceu comigo outro dia. Não só outro dia, na verdade veio ontem, que eu fui facilitada na classe, inclusive, porque muitas das vezes que eu choro, tem vários tipos de choro do meu corpo, na verdade, né? Tem o choro de gratidão, que vocês já me viram aqui várias vezes chorando, que é a gratidão saindo pelos, né, transbordando de mim. E meu corpo solta de uma maneira linda pelas lágrimas. E ontem eu perguntei, eu falei assim, né, o que eu faço com essas lágrimas? Quando vier facilitação, não sei o que tal, porque foi assim, começou uma facilitação aonde o pessoal entrou para ser facilitado e o que eu percebi, assim, era muita emoção que tava rolando no mundo deles e eu automaticamente comecei a chorar. Aí é quando a gente tá percebendo o que tá acontecendo no mundo das pessoas em volta da gente, né? E eu sabia que aquilo não era meu e tudo mais. Quando a gente tá na consciência, gente, a gente percebe, a gente sabe que não é nosso. E daí eu vou pra pergunta, né? O que eu faço com isso? Não sei o que. Não era eu que tava facilitando. Fiquei numa buena, chorei e tudo bem. Mas era a percepção, aquele choro não era meu. Aquele choro literalmente era do que eu tava percebendo. Lu, lindona! Bruxa linda. Aquele choro não era meu. Era toda a percepção do que tava acontecendo no mundo daquelas pessoas e daquele cachorro que tava lá e tal. E veio pro meu campo, eu percebi aquilo. E ok, isso não é meu, né? E o que eu faço com isso? Nada, né? Pode botar pra fora, né? Pode parar de chorar. Porque quando você percebe e sabe o que tá acontecendo, você tem a opção, você tem a escolha de mudar aquilo. Simples assim, tá? Então, e tava muita emoção, não sei o que tal. E outro dia, por exemplo, eu tava conversando com uma pessoa e de repente, do nada, conversando com essa pessoa, eu fui expor, e aqui tem alguns pontos, na verdade, eu fui expor uma coisa que eu tava percebendo no meu mundo, vindo dessa pessoa, e meio que, tão engraçado isso, virou uma DR, do nada, tipo, do nada. E você quer ver uma pessoa entrando em trauma e drama? É começar meio que uma DR. E isso, gente, lembrando que hoje em dia, muitas das coisas que a gente faz é por WhatsApp e mensagem e tal. Então, tipo assim, o que a gente escreve não necessariamente é o que vai ser recebido. Mesmo a gente falando e olhando para as pessoas às vezes não recebem da mesma maneira que a gente tá falando aquilo, a nossa intenção. Então, assim, tem muita coisa que mexe nisso. E eu falei assim, cara, realmente tá virando uma DR. E eu só tava expondo. Eu tava sendo clara. Opa! Ei! Eu só tava, na verdade, ó, mexeu. Falou em DR, rola briga. Eles me mostram o que tá rolando. Eles percebem e atuam na hora, gente. E daí eu falei assim, cara, DR, né? Eu falei, o que tá rolando? Eu não sou uma pessoa de fazer DR. Eu só tava expondo a minha percepção com clareza, na verdade. E daí eu poderia falar sobre isso muitíssimo. E, aliás, eu tô quase criando
um workshop de relacionamento semana que vem pra falar sobre isso, porque foi surreal o que aconteceu. E assim, eu virei, porque a pessoa começou a falar assim, isso é uma DR, não sei o que, não sei o que tal. E sabe assim, uma coisa que não tinha nada a ver, gente? Humanoide, primeiro vai pra... o que eu falei? Onde eu errei aqui? Aí eu falei, opa, seu... Não, isso não é seu, já começa aí, né? Ok. Fui pra pergunta. Quem que eu tô sendo aqui? E na hora veio. Esses pontos de vista é dessa pessoa. Não é seu. Não é seu. Esses pontos de vista não são seus. Era dessa própria pessoa que eu tava conversando, que tem coisas de DR na vida dessa pessoa, muita coisa de DR na vida dessa pessoa, que, bom dia, sou lindona, que trouxe isso, tava naquela energia, e eu simplesmente atuei naquilo. Eu tava fazendo uma coisa que eu tava a fim de fazer, de colocar clareza em algumas coisas e tal, mas não foi isso o lance, foi assim... No mundo daquela pessoa existia pontos de vista sobre DR. E quando a gente tem ponto de vista, a gente cria, né, gente? Bico. Simples assim. E eu tinha ponto de vista sobre tanta clareza, né? Então, assim, você tá vendo duas pessoas com pontos de vista completamente diferentes que criaram uma situação de bosta, né? E foi assim, e eu na hora assim, falei assim, uau, esses pontos de vista não são meus. Não era isso que eu tava criando. O que eu tava criando com as minhas escolhas? Ah, foi isso, aquilo, não sei o que tal. E daí quando eu percebi que eu criei uma situação e entrei na minha percepção e atuei com os pontos de vista daquela pessoa e não meus, fez assim, ficou leve, tranquilo, solto, de novo, pra mim, né? Pra pessoa, não faço a mínima ideia. Isso é relevante? Então, assim, a gente é consciente, gente, a gente percebe as coisas. E assim, quanto que você percebe as coisas no seu corpo, principalmente, que não são suas, né? A gente vai solidificando o ponto de vista no nosso corpo. E daí a gente sai quebrando coisas. Tô brincando, tudo que isso traz à tona, destrui, descrio. O quanto que a gente atua e cria coisas na nossa vida baseado nos pontos de vista de quem a gente tá percebendo, e não são nem pontos de vista nossos, tá? Essas duas situações que eu contei agora pra vocês foram de percepções que eu tive no momento, não eram nem ponto de vista meu, nem comprados como meu até então, no ciclo tal, e já destruí, descriei tudo que tava vindo no momento, mas assim, uau, é o que eu tô percebendo agora. Tudo que isso traz à tona, bababi, bababá, faço enunciado declarador, não sei o que tal, e já, ok, é dessa pessoa, essa pessoa tem ponto de vista sobre isso, e eu posso ser contribuição, não tinha nada a ver, uma pessoa que não era de Access, não era cliente, nada, então não tinha de novo, isso é relevante? Pro mundo dessa pessoa pode ser, pro meu, naquele momento, não era. E até me veio, eu falei assim, vou perguntar pra essa pessoa se essa pessoa tem no mundo dela ponto de vista sobre DR. Isso daí é procurar validação, né, gente? Porque eu já sabia o que eu tava percebendo. Então, o quanto que a gente invalida as nossas percepções. A gente não reconhece as nossas percepções. A gente sabe que a gente tá tendo percepção, só que como às vezes a gente sente no corpo, muitas vezes vem como sensações no corpo, a gente compra como nosso e começa a atuar com aquilo. E cria situações de merda, literalmente, completamente desnecessárias. E eu falei, ok, o que eu faço com isso agora? E ficou tão leve assim, porque eu também estava criando uma situação com aquele ser, que tinha algo pra mim, se eu não tivesse ponto de vista sobre o que essa pessoa tá criando, sobre os pontos de vista dessa pessoa, sobre os meus pontos de vista, o que eu poderia receber aqui? E daí vai fazendo assim, gente, vai limpando. E usando as ferramentas, interessante ponto de vista que eu tenho, interessante ponto de vista que essa pessoa tem esse ponto de vista, e fazendo, brincando com as ferramentas. E vai limpando de uma maneira tão grandiosa, gente, que a gente fala assim, sério que eu fiz isso?
Chega uma hora que a gente fala assim, tá de sacanagem que eu... E o quanto a gente gasta, não que a gente tenha energia limitada, tá, gente? Pelo amor de todos os deuses. Ai, tô gastando minha energia, vai acabar. Não é isso, mas assim, a gente fica cansado. A gente investe a nossa energia numa coisa que não é nossa, que não tem pra quê. Oi, Má, lindão! Que não tem um porquê disso tudo. E daí a gente fala assim, porra, meia hora da minha vida que não volto mais, né? E tudo bem, não é pra ir pro julgamento disso. Ela fala assim, ok, daqui pra frente, o que eu vou escolher? Atuar nisso. E foi muito rápido, gente. Foi assim, falou de deuses e eu entrei, adorei, gente. Como pode ser mais lindo? Quando a gente percebe as coisas, a gente tem a escolha ali, na nossa frente. Ok, isso não é meu. Isso é relevante? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? E tipo assim, o quanto que eu... na hora fui, né? Lindona, cobrinha! Fui pra validação. Tipo, vou fazer essa pergunta pra pessoa pra ver se é verdade. Eu já sabia que era, gente. Não precisa, entendeu? Validação, sério mesmo que eu preciso de validação? Isso é relevante pra mim? Então, como seria reivindicar e clamar todo o nosso perceber, saber ser e receber? Pedir mais clareza e facilidade com tudo que a gente percebe, com mais consciência, para que a gente esteja cada vez mais nesse dinamismo de, isso não é meu, o que eu faço com isso? Não sei o que, preciso fazer alguma coisa com isso? Não, então vou ignorar, não sei o que tal. Vai mudar alguma coisa na minha vida? Não. Invisto energia nisso daqui agora? Não. Então, tipo assim, vou viver minha vida. E as coisas vão virando, gente, muito rapidamente, mas muito rapidamente. E é muito legal isso, porque daí você reconhece, fala, uau, como pode melhorar isso daqui, universo? Olha a minha percepção como já tá muito mais rápida. Universo, mais disso, por favor. E daí vai. E vai crescendo, e vai exponencializando. E, como eu já falei com vocês, né, perceber, saber ser e receber andam juntos. Quando você exponencializa um, você tá exponencializando os outros 3 automaticamente. E como pode melhorar ainda mais. Não é à toa que as coisas começam a acontecer assim numa rapidez muito grandiosa, tá? E assim, tudo começa o quê? Com a pergunta. Isso é meu? Isso é relevante? Isso é percepção ou é outra? Meu alarme aqui tocando, porque só tem mais 10 minutinhos de break pra voltar pra classe, gente. Então assim, isso é meu? Isso é percepção ou é outra coisa? Então, pergunta. Isso é outra coisa que a gente não sabe fazer, gente. Pergunta. A gente geralmente vai para um como, que a gente quer aprender, que é o fazer, né? Quando, na verdade, o nosso ser não precisa fazer nada, né? O nosso ser é. E quando a gente tá fazendo, a gente tá deixando de ser, né? Então, as perguntas, elas trazem tanta clareza pra gente. Só de fazer perguntas... Com as perguntas, a gente consegue trazer mais clareza, mais consciência, mais perceber, saber ser e receber. E tudo com pergunta, gente. É tão difícil fazer pergunta, né? Na verdade, até é, porque a gente não foi ensinado a fazer pergunta. Tati, olá! Bom dia! A gente não foi ensinado a fazer pergunta, a gente foi ensinado a procurar resposta, resolução de problemas. Então, normalmente, as perguntas que a gente faz... são já conclusões com ponto de vista no final, conclusões e decisões. Então, assim, é uma coisa que eu já quero, já decidi que eu quero, e daí eu ponho um ponto final e finjo que é uma pergunta e falo que tô fazendo pedido pro universo. Aí não recebe, né, gente? Porque tem tanta coisa aí atrás. E hashtag fica a dica, momento merchan. Esse sábado eu vou fazer um workshop sobre perguntas. Então, todas as suas perguntas sobre perguntas, chegou a hora de realmente se empoderar dessa ferramenta que é fazer perguntas. Aprender, sim, um pouco mais. Isso é fazer perguntas. Isso é até a gente se tornar a pergunta.
tá? É esse sábado, investimento de R$111, das 15 às 18, mais ou menos 3 horas de workshop para vocês fazerem perguntas. Qual é a pergunta que você não tá fazendo? Que se você fizesse, mudaria a sua vida agora? Você já se fez essa pergunta? Escreva para você ontem perguntando... Você escreveu para mim ontem perguntando sobre isso? Ih, não vi? Ah, não vi, me escreve de novo, senhora. Gratidões. Gratidões. Ou escrevi já... como pode ser mais divertido, né? Ai, ontem, jura? Olha, Rosinha, ontem eu tive jogo da transformação. Eu comecei às 7 horas da manhã, gente, e terminei às 7 da noite com o jogo da transformação. Uma leitura fantástica no meio do dia no WhatsApp. Ah, eu já sei, o WhatsApp tá com umas coisas loucas agora. Vou olhar, ainda bem que você me mostrou. Vou olhar isso agora. Ai, que... Anyway, eu vou voltar pra classe e depois eu te respondo, Mori. Gente, a gente pergunta, na verdade, tá? A gente só, no meio do caminho, criou um monte de meleca e foi se esquecendo e se escondendo do que a gente verdadeiramente é. Hoje a gente tem as ferramentas e a gente faz as ferramentas até que a gente volte a ser a ferramenta que é a nossa verdade, tá? Então, esse sábado, gente, das 15 às 18, você realmente sabe fazer perguntas? Verdade? Que você sabe fazer pergunta? Que pergunta que você se recusa a fazer? Que você já sabe que é a pergunta que vai te trazer mais, só que você não faz exatamente para não acessar a grandiosidade que você é. Tudo que isso traz à tona, distrai, descria, tira da frente. E como pode melhorar? Gente, eu preciso voltar agora para a classe, que já tocou o meu despertador e a minha mobilidade ainda está um pouquinho desacelerada, dando mancada por aí. Ainda estou canguru perneta, em sua homenagem, Má. E até voltar pro sofá e tudo mais. Tá demorando um pouquinho. E como pode ser mais divertido, né? É isso, meus amores. Momento merchan, já falei. Vejam e revejam essa live. Tem bastante ferramenta aqui. Tem muitos momentos uaus meus que eu adoro compartilhar com vocês para que traga mais clareza mesmo. Eu escolho trazer mais clareza para vocês. E o que mais é possível que a gente não considerou com as ferramentas que a gente já conhece? É isso, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Até qualquer hora. Depois falamos.